De volta ao programa Mulher.com, a gente recebe hoje o Frei Rinaldo Stecanella. A cada 15 dias, todas as segundas-feiras, o Frei participa conosco, fazendo esse momento de catequese e trazendo aí explicações, né? Inclusive citações bíblicas sobre esses assuntos e elementos relacionados à nossa fé e à nossa espiritualidade. Hoje nós falamos sobre céu e inferno. Frei, eu queria, se me permite, a gente fazendo até pesquisa sobre o tema, eu não vou me recordar agora, depois a gente pode até colocar no site também, em uma entrevista de um padre, ele disse o seguinte, e eu fiz aqui, vou até colocar entre aspas a citação do padre. Quem está no céu não precisa de oração. Quem está no inferno, sinceramente também as nossas orações de pouco vão valer. Mas aqueles que estão no purgatório, para este sim, devemos rezar intensamente, verdadeiramente. Frei, é isso mesmo? E como é que a gente compreende o purgatório? O que é o purgatório? Já que a gente está falando sobre céu e inferno, né? Qual que seria essa definição? O que a Bíblia nos diz? Tati, quem está no céu já está na presença. A nossa finalidade, o nosso objetivo, o nosso desejo é morar com Deus, né? Já não sei o que vivo, é Cristo que vive em mim, São Paulo vai dizer. Aliás, hoje estamos recordando, foi no final de semana, mas hoje São Pedro e São Paulo. Mas o céu já é a presença de Deus, estar com Deus. Então, quem está no céu, talvez não precise de fazer oração por ele, pela salvação dele, mas assim, pedir que ele lá, estando junto com Deus, reze por nós, interceda por nós, peça por nós. É isso que a gente faz com os santos. O inferno é essa realidade, né? Ou seja, é um fogo eterno, é um lugar horrível, um lugar de chama eterna, não adianta clamar mais, ou seja, é aquela questão, a gente não sabe quem está lá, o nosso desejo é não ir para lá. A questão do purgatório, como é que a gente pode entender o purgatório? A palavra purgatório significa purgar, purificar, é um latim, purificar. Tati, antes de eu entrar aqui, eu estava numa salinha ali. A Neide, né, estava maquiando, enfim, a gente estava numa salinha esperando chegar o momento de eu sentar aqui e participar do programa. Quando a gente vai no médico, quando a gente vai, enfim, no dentista, sempre a gente tem uma salinha que a gente espera para poder entrar ali, para receber a consulta, enfim. Então, imaginemos, só para a gente entender o purgatório que é. Quando eu digo assim, a pessoa está no purgatório, a pessoa vai para o purgatório, ótimo, porque é uma antessala de Deus, é uma antessala do céu. Ela está ali esperando o julgamento final. Purificando por quê? É como se eu morresse em pecado, a gente nunca sabe, a gente nunca está pronto, enfim, e Deus me colocasse lá, porque no céu não entra mancha, vírus, bactéria, não entra nada. Todos que entram no céu, purificados, puros, para viver esta vida eterna, esse dia da eternidade do Senhor que não tem fim. Então é como se fosse, Tati, se nós estivéssemos nessa salinha, recebêssemos um bom sabonete, um bom shampoo, uma toalha maravilhosa e uma roupa maravilhosa. Então a gente vai lá, toma aquele banho espiritual, se prepara, se purifica para poder depois entrar no paraíso. É por isso que a Igreja Católica tem essa doutrina do purgatório, enfim, que tem essa base bíblica, é um espaço, é um tempo de purificação. Aquela pessoa que é boa, mas de repente assim a gente não sabe se morreu em pecado. Por isso que é necessário, aí está outro tema. Você começou a pergunta falando de oração. É necessário rezar pelos mortos? Claro que é. Claro que é. É necessário a gente pedir. Lá no Antigo Testamento, o próprio profeta Daniel já pedia, rezai, vamos rezar pelos mortos. Vamos rezar. A própria palavra do Senhor nos convida a rezarmos uns pelos outros. Aquelas pessoas que já faleceram, mas talvez não tiveram tempo para se preparar uma boa confissão, um acidente, enfim, uma revolta. Enfim, então a gente reza pelos enfermos, a gente reza pelos que morreram, oferece celebração, coloca um nome na missa. Por isso a missa de sétimo dia, Frei? A missa de sétimo dia é interessante, porque a morte, ela quando chega, ela não avisa, né? Claro que em alguns casos a gente se prepara, um caso terminal, enfim, uma doença terminal triste, né? Mas muitas vezes um acidente, tivemos um cantor aí que morreu, enfim, não avisa, chega de repente. Então, e é muito rápido, a gente num dia, no segundo dia já tem que sepultar. A gente sabe que o corpo passa por um processo também. Então, no dia seguinte a gente tem que sepultar. E não dá para avisar todo mundo, não dá um parente que mora longe, no outro estado, no outro país, é longe, enfim. Então, a igreja estende aquele sétimo dia
para que aquelas pessoas que não tiveram tempo de serem avisadas, aquelas pessoas que não tiveram tempo de desejar os meus pêsames para os familiares ou participar daquele ato naquele momento, tem 7 dias para poder fazer essa parte, principalmente para com a família. Por isso que a missa de 7º dia, né? Frei, pediram para a gente falar também um pouquinho sobre a questão da confissão. No bloco anterior, inclusive, a gente citou um trecho bíblico, né? E aí, inclusive, passando, né? Então, é uma dúvida das pessoas, quem vai para o céu? Quem vai para o inferno? Então tá ali, tá na Bíblia. Depois a gente coloca, inclusive, essas citações, tá bom? Esses caminhos no nosso site, junto com esse vídeo, com essa entrevista. Quem quiser buscar e depois fazer essas leituras, fica, inclusive, aqui a nossa sugestão para vocês. E aí, dentro dessa questão, né? Então, quem vai para o inferno? A gente sempre ouve falar sobre a importância, né, da confissão. Por que confessar? Então, uma confissão, foi até a dúvida que chegou, livra uma pessoa do inferno? Eu vou traduzir exatamente como chegou a pergunta. Tati, ontem foi o dia de São Pedro e São Paulo, a gente celebrou, e no evangelho de ontem, Jesus dá a Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Os pecados que você livrar, que você desatar na terra, serão desatados no céu. E aqueles que ficarem amarrados na terra, serão amarrados, ou seja, o perdão dos pecados aí. Ou seja, é necessário a gente se confessar todo dia a Deus? É necessário. Todos os dias temos que pedir perdão a Deus dos nossos erros. Oxalá, quando a gente vai dormir, a gente faça uma revisão da vida, do dia e pede perdão ao Senhor. Se não cometeu alguma ofensa, fala alguma palavra que não devia, julgou alguém, condenou alguém, mentiu, enfim, todos os dias temos que pedir perdão. A gente tem que pedir perdão. Agora, quando eu peço perdão para Deus, Tati, você escuta a voz de Deus dizendo assim, eu te perdoo. Você escuta? A gente não escuta. Por isso que Deus colocou a mediação. Ontem, no Evangelho de domingo, tu és Pedro e sobre esta pedra. Os pecados que você ligares na terra serão ligados. Os pecados que você desligares, ou seja, que perdoarem na terra, serão perdoados. Então, quando eu vou diante de um sacerdote, tem gente que não vai no sacerdote, mas vai na televisão contar os seus pecados, as suas maldades, as suas mentiras, essas coisas. Um monte de coisa, tem gente que fala isso na televisão, né? Mas não é capaz de chegar a um sacerdote e reconhecer. Quando Jesus colocou o sacerdócio, a mediação, quando fala para o padre, primeiro o padre não pode revelar para ninguém. O padre não pode, no exercício daquele ato, ele não pode revelar o pecado para ninguém. Se ele fizer isso, ele está automaticamente excomungado. Ele não pode, não importa a gravidade do pecado, ele jamais vai poder contar para outra pessoa. Jamais, jamais. Então, quando eu conto, eu reconheço, eu me humilho e conto o meu pecado para alguém. Nesse caso, um sacerdote que está ali agindo em nome de Jesus Cristo, o sacerdote vai dar uma orientação, eu reconheço, eu confesso, eu vou receber a absolvição, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote vai dizer isso, é a voz de Jesus. E o sacerdote vai dar digamos, a gente chama de penitência, mas é um meio de você reparar aquilo que você fez. Eu fiz alguma coisa errada, eu roubei, eu furtei, eu fiz uma coisa errada que prejudicou alguém. Então o sacerdote vai dizer assim, ó, então agora para você reparar esse erro, como diz Jesus, ninguém te condenou, aquela mulher lá que estava lá, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas Jesus deu uma tarefa para ela, vai e de agora em diante não peques mais. É a reparação daquele erro. Então, um sacerdote, eu tenho a voz de Deus que fala, eu te absolvo, eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você sai aliviado, porque você ouviu alguém falar que você está perdoado. Quando a gente pede perdão, muitas igrejas, outros credos, enfim, não, eu peço perdão direto para Deus, mas quem disse que Deus vai falar contigo, vai dizer, olha, você está perdoado? Eu não tenho essa garantia, eu não tenho essa voz, mas quando eu confesso com o sacerdote, eu ouço a voz daquele sacerdote que naquele momento, em nome de Jesus, está perdoando os meus pecados. Frei, a gente deu um exemplo aqui, uma telespectadora, então tinha um familiar que faleceu com câncer, ele não tinha aquela vivência na igreja, e aí até assistindo ao nosso programa, ela perguntou, será que ele foi para o céu? A gente chamou um padre, fez a extremunção, será que ele está no céu? E até a gente falou, né, Deus é misericordioso, Ele sabe, tem coisas que a gente vai além, né, da nossa, Tati, do nosso poder de entender e compreender. E tem uma mãe aflita perguntando, um filho que está preso, Frei, ela não entrou em detalhes, e também essa pergunta, ela sempre reza pelo filho
e ela pergunta, Tati, meu filho vai para o inferno? E a gente também deve ter tantas outras situações, né, de telespectadoras e mães em casa, preocupadas, com aquele coração apertado. Nesses casos, Frei, qual inclusive a orientação para essa mãe, né, que está aflita agora nos acompanhando? Eu queria dizer para essa mãe, primeiramente, força e coragem. E nós não estamos aqui, não sou eu que vou colocar e vou tirar, né? Não sou eu, é a palavra, é a vivência, enfim, são as nossas escolhas. O filho dela está recluso, está preso. Então, o que a gente faz? Ele talvez fez alguma coisa que foi indevida. A gente reza por ele para que no tempo que ele está preso ali, que é um sofrimento para ele também, é um sofrimento para a família. Quando a mãe vai visitar, eu trabalhei na pastoral carcerária, eu sei o que é quando você vai lá visitar a revista que tem que passar, enfim, é um momento de humilhação para a família, um momento muito doloroso para a família. Então, que esse tempo, é isso que eu quero dizer para sua mãe, o seu filho vai para o céu? Claro que vai. Se naquele momento em que ele estiver lá preso, enfim, ele buscar esta liberdade interior, ele está preso, privado da liberdade exterior. Não está mais na rua, na casa, na família, enfim, está lá recluso. Que esse tempo de reclusão sirva para ele buscar esta liberdade interior, para que quando ele sair de lá, buscar um outro caminho. Frei, uma outra perguntinha que chegou pelas redes sociais, teve uma telespectadora que ela disse, inclusive, que leu na Bíblia, que o morto está em sono profundo. E ela pergunta, então por que a gente deve orar pelos mortos? Então, na verdade é isso, a gente não sabe o momento que a morte nos visita, né? Como disse o Papa Francisco, ninguém morre nas vésperas, enfim. Por isso que é importante, a pessoa que morreu, ela está preparada, ela se arrependeu, ela fez um caminho de reconciliação com ela, com a sua história, ela procurou pautar a sua vida, as suas escolhas na palavra do Senhor, nos mandamentos, a gente nunca sabe, nós nunca estamos preparados, Tati. Então, por isso a necessidade de rezarmos uns pelos outros, principalmente pela alma, para aquelas pessoas que já partiram, por quê? Para que estejam pelo menos no purgatório, se purificando para entrarem no paraíso. Frei, mais uma perguntinha. A gente está tão feliz quando vocês perguntam, mesmo estão participando. A gente vai tentar aproveitar esse finzinho de entrevista. Teve uma outra telespectadora, ela disse que já perguntou até para ministros da paróquia dela, mas ela nunca teve uma resposta tão clara e ela se sentiu à vontade em perguntar para a gente. Bem-vinda. Ela gostaria de entender melhor e compreender melhor idólatras. Idolatria. O que é idolatria? Muita gente confunde, muita gente assim pega no pé dos católicos. Os católicos são idólatras, né? Os católicos são idólatras, adoram imagens. Pelo amor de Deus, gente, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que entender bem para passar corretamente. Há uma diferença entre ídolo e imagem. Ídolo e imagem. Deus permite a construção de imagens. Deus permite a construção de imagens, desde que essas imagens bíblicas, Deus manda lá, a serpente, os querubins na arca, enfim, essas imagens. Quando a gente tem uma imagem de um santinho, de um crucifixo, estamos recordando, uma parede sem nada é uma parede. Uma parede com um crucifixo nos recorda que alguém morreu na cruz. Uma parede com o quadro de Nossa Senhora nos recorda que nós temos uma mãe que nos deu o seu filho. Ninguém vai adorar aquela imagem, ninguém vai adorar aquele quadro, ninguém vai adorar aquela estátua de madeira de Jesus. Não se trata disso. A imagem nos faz recordar realidades bíblicas. É como se fossem pinturas das páginas bíblicas. Essa é uma imagem. O ídolo é diferente. É quando eu substituo aquele personagem, aquela pessoa, aquela situação por Deus. Então eu estou sendo idólatra. Imagem, quando eu faço de uma imagem o meu ídolo, às vezes a gente diz, a pessoa, você é meu ídolo, isso, aquilo, muitos programas de esporte, de música, o ídolo, aquele jogador é um ídolo, enfim, cuidado, quando eu coloco esse ídolo, eu tiro o lugar de Deus e presto culto. Eu conheço tudo sobre aquela pessoa, aquele personagem, aquele artista, aquele músico, aquele jogador, eu conheço tudo. Eu idolatro aquela pessoa, mas não sou capaz de rezar um Pai Nosso, de fazer o bem. Então, cuidado. Isso é idolatria. É quando eu substituo Deus. Imagem não. Imagem a Bíblia permite fazer imagens, não para adorá-las, mas para recordar páginas bíblicas. Perfeito. Nossa, que delícia esse bate-papo. Pena que está acabando. Para finalizar, Frei, a gente passou algumas citações e tem um pessoalzinho pedindo também pelas redes sociais. A gente agradece a participação de todos. Você deu várias citações bíblicas sobre céu, inferno, sobre o purgatório. Tem alguma indicação, Frei?
tem aquela indicação, também tem textos bíblicos, eu vou passar também textos bíblicos aqui, tem aquela velha, aquela história clássica de Abraão, quando Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, e o rico, enfim, que foi para o outro lado. Então, há essa questão de purificação, um tempo de purgar, de purificar para entrar no paraíso. Tudo isso eu vou colocar para a Tati, a gente vai colocar no site aí, para você aprender um pouquinho o que a palavra de Deus nos ensina, o que a Bíblia fala sobre essas realidades, viu? Frei, adorei, viu? Nosso bate-papo mais uma vez. Gente, muitas pessoas sugerindo temas, continuem sugerindo. A gente estava até conversando aqui com o Frei, algumas sugestões que já chegaram, né, no decorrer aí dos últimos dias. E eu acho que a gente poderia completar e complementar esse nosso bate-papo de hoje, Frei. No próximo encontro, falar um pouquinho sobre o que é pecado? Quais são os pecados, os 7 pecados capitais, os pecados mortais da igreja? Vamos explicar melhor sobre isso, Frei? Frei? Tem muita gente perdendo a noção do que é pecado. Acha que pecado já perdeu a moda, já saiu de moda. Cuidado, quem pensa assim, nós vamos basear na palavra de Deus, né? Obrigado, Tati, de coração. Obrigado a você pelo carinho. Fique à vontade. Nós estamos aqui para aprender juntos. Estamos aqui para crescer, para nos convertermos. Todos nós queremos, eu e você queremos entrar no céu. Então vamos fazer de tudo para obedecer a palavra. Eu quero convidar também, Tati, daqui um pouquinho estarei aí entrando na sua casa com o Santo Terço, às 18 horas e 7h30 da noite. Vida e saúde. Vida e saúde, com um tema muito interessante. Atenção, você que assiste e ama de paixão, não idolatra o programa, né? Não adora, porque adorar somente Deus. Mas assim, daqui um pouquinho, convide o seu esposo, os seus filhos, enfim. Câncer de próstata é o tema do nosso Vida e Saúde logo mais. Todo mundo precisa aprender um pouquinho sobre isso. Assunto importante. A partir das 7h30 da noite, aqui na Rede Século XXI, programa Vida e Saúde, todas as segundas-feiras, trazendo assuntos importantes sobre o nosso corpo. E hoje, então, câncer de próstata. Câncer de próstata. Fica o convite aí para o público do Mulher.com também prestigiar e acompanhar o Vida e Saúde. Frei, muito obrigada. Deus abençoe, olha, muita paz para você. Bom Amém. Programa, e Deus abençoe também você com muita saúde, muita paz, muita alegria, procurando buscar sempre as coisas do alto para ir para o céu, viu? Vamos junto. Nos vemos em 15 dias. Amém. Turminha, intervalo rapidinho, na sequência eu volto com uma dica de arte. Continue conosco.